Vivo. Vamos já colocar um comentário. Show. O pessoal tá entrando já. O pessoal já tá entrando. Oi, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos a mais uma live técnica. Nossa imersão na confeitaria. Hoje vamos falar sobre merengues. Esse assunto, né, que na verdade tem tanto assunto sobre merengue, eu trouxe aqui uma resumida assim, mas já dá pra entender, já vai dar pra entender e compreender um pouquinho melhor essa questão do merengue, como ele funciona. E amanhã vai ser a nossa última live técnica da imersão na confeitaria, né? Com cremes. E de manhã, minissérie de patisserie. Não esqueçam, tá? Só vai ficar durante até segunda-feira os vídeos no ar da minissérie de patisserie. Amanhã é a finalização da nossa Charlotte. Podemos começar, amor? Acho que podemos ir, né? Então vamos lá, que tem bastante assunto hoje, pra não ficar em cima da hora, né, que nem ontem. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre os merengues, então, né? Mas antes de falar mais aprofundado sobre os merengues, né, os tipos, por exemplo, né, francês, suíço, italiano, que é o que a gente conhece mais, eu preciso falar sobre a composição das claras e do açúcar, que são o que compõe, né, o nosso merengue. O merengue é a mistura aerada de claras e açúcar, né? Forma aquela espuma branquinha que a gente conhece e usa para muita coisa, né? As claras, elas são compostas de 90% água, em média, tá? E 10% proteínas. E a proteína mais presente aqui nesses 10% se chama albumina, tá? O açúcar, ele é o açúcar branco, né, que a gente conhece, açúcar de mesa, ele é também conhecido como sacarose. A sacarose é a mistura de glicose mais frutose, tá? Que tem propriedades higroscópicas. O que são propriedades higroscópicas? Quer dizer que o açúcar tem o poder de reter a umidade e atrair e reter umidade. Por isso que ele funciona tão bem, né, ali na mistura com claras, né? Claras que tem 90% de água, né? Ele retém aquela água da clara, deixando ela mais estável e formando uma espuma, né, mais brilhante, mais firme, né, que não vai desmanchar tão fácil. Mas existem uns outros poréns ainda, né, pra gente chegar num merengue bem bonito, bem brilhante, bem firme. Então, como é que funciona, né? Quando a gente está batendo, por exemplo, as claras, né? Falando só das claras agora. Quando a gente está batendo, como é que ela se transforma? O que acontece? As proteínas das claras, elas são elásticas, tá? Quer dizer que, primeiro, elas têm um formato assim, ó, como se fosse um novelinho de lã, uma molinha bem juntinha. E por agitação, né? Quando a gente bate na batedeira ou por calor, quando a gente cozinha, elas mudam a sua estrutura, tá? No caso da agitação, ela vai se abrindo, né? Essa molinha, ela vai se abrindo e vai formando uma rede que segura a água e o ar, tá? Por isso que a clara, quando a gente bate, forma essa espuma branca, né? Que tem ar e água ali dentro. Então quer dizer que é uma rede bem fininha que as proteínas formaram, né? Elas deixaram de ficar bem enroladinhas, elas se abriram, formaram essa rede e estão ali segurando o ar e a água, tá? O nome disso, né, quando uma proteína ela é alterada, tanto por calor, por agitação, adição de ácido, qualquer coisa que a gente for fazer, o nome disso é desnaturação. Desnaturação da proteína é alteração da estrutura da proteína, tá bom? Ficou claro isso?
É importante saber disso porque a gente vai ver os problemas que a gente pode ter com o merengue. Através, né, disso a gente consegue perceber como funciona, né, essa desnaturação e como funciona a clara em neve. Aí a gente percebe os problemas que tem e aí consegue já resolver esses problemas ou evitar, né? Então as claras, ela tem o poder de criar um volume até 8 vezes o seu volume, né, no caso normal. Ela cria ainda mais 8 vezes o seu dá pra chamar o quê? O volume inicial, o volume, final. né? Do seu volume inicial, ela cria até 8 vezes mais, que é o que a gente conhece, né? Essa espuma. E o que impede a criação desse volume, né? Da criação dessa espuma? Gordura, como a gente, né, sempre é dito, não deixa cair gema, vê se o bowl tá bem. Falando isso, meu bowl tá meio gorduroso, vou ter que passar um negocinho. Se o bowl não tem gordura, isso impede que ela aumente, né, o seu volume até o máximo que ela consegue. Bater as claras geladas também impede isso, elas têm que ser em temperatura ambiente, porque daí elas conseguem ficar mais elásticas e aumentar o seu volume. Ou bater demais, né? Que daí a gente conhece como aquela clara que tá meio quebrada, seca, que a gente, né, vê, forma uns grumos grandes assim, e a água separada. Isso quer dizer o quê? Que a gente bateu muito, aconteceu a desnaturação até que a rede se rompeu. Você lembra que eu falei que, né, cria uma rede ali que segura, mas a gente bateu tanto que a rede se rompeu e aí começa a separar a água, né, do resto da mistura, né, daquela espuma. Vocês já fizeram alguma torta, né, ou que botaram merengue francês? Eu fazia muito quando eu ainda tinha confeitaria só por hobby, que eu não entendia. As minhas tortas de limão, essa é normal que a gente faz, né, base de bolacha, leite condensado, creme de leite, suco de limão, aquela bem básica que a gente faz. Eu fazia com merengue francês, né, e cobria com merengue francês. E sempre ficava aquela água depois de um tempo, né? Então, primeiro que eu batia demais, e mesmo se eu não batesse demais, o merengue francês, como a gente vai ver depois aqui, ele não é tão estável, né? Ele logo vai desinflando, assim, vamos dizer. Então, ele vai perdendo a água. Mas, se você bateu demais, é porque você já rompeu aquela rede e aí não tem mais como recuperar, né? Não que ele não vá atingir o seu propósito, mas ele não vai atingir tão bem, né? Eu não sei se o propósito é aerar um bolo, né? Dependendo do que vai usar, ele já não vai fazer mais tão bem, tá? E o que ajuda, né, pra manter esse merengue, né, essas claras estáveis? O açúcar, como eu falei, né, ele atrai a água das claras e mantém ela ali no lugar, ele absorve, né, e mantém ela ali no lugar. Por isso que um merengue feito com açúcar do que só as claras batidas em neve é muito mais estável, é mais firme, né? Não vai separar tão fácil a água do que só as claras sozinhas, tá? Perguntinha lá, tem alguns suspiros que o merengue vai cremor de tártaro? Acho que essa é a pergunta. Calma que a resposta vem agora. Outra coisa que ajuda, ácido, cremor de tártaro, suco de limão. O cremor de tártaro é um sal ácido que é retirado dos barris de fermentação dos vinhos, tá? Esse é o cremor de tártaro. E ele é um sal ácido. Por isso, quando a gente adiciona um ácido no nosso merengue, a gente está aumentando a elasticidade dessa clara. Então, ela não vai se romper tão fácil. Ela vai esticar mais e não vai se romper tão fácil, tá? Mas tudo tem um limite, claro. Que é essa resposta, então, que ela estava procurando, tá? Agora, sal. Não existe nenhuma comprovação de que sal ajuda a estabilizar, melhorar e aumentar as claras, tá? Então, Mas a receita que vinha da Oma lá e sempre vindo ficou a fazendo. receita a gente vai fazendo porque não sabe, né? Acha que é porque já feito, né, há muito tempo que é assim mesmo e não tem. A sal não ajuda em nada na formação da espuma e aumentar e estabilizar, mas o ácido sim, tá? Eu acho que essa parte aqui ficou clara, né? Qualquer coisa vocês me perguntam. E aí a gente tem os 3 merengues.
francês, suíço e o italiano. O francês, como muitos já sabem, né, é o menos estável de todos, porque é só a mistura, né, ali em temperatura ambiente do açúcar com as claras. Então, daqui a pouquinho o ar vai meio que desinflando assim e vai separando a água, né? Ele não tem nada ali que segura, apesar de o açúcar segurar, dar estabilidade, não é o suficiente só a adição do açúcar para manter aquele merengue firme, né? Bonito, brilhante por muito tempo sem começar a vazar a água, tá? O suíço, ele é estável, né? Mais estável que o Só francês. perguntinha, pode usar o limão então no lugar do cremor de tártaro? Pode, umas gotinhas de limão, é qualquer ácido, tá? O suíço, que ele é estável, mais estável do que o francês, mas ainda é estável porque a gente já tá esquentando. Então quer dizer o quê? Que a gente já tá aquecendo essas claras, meio que pré-coagulando elas. Você sabe que o calor, né, como eu falei, agitação e calor muda a estrutura, deixa ela mais firme. E o açúcar também, né? A gente esquenta o açúcar, então ele consegue segurar melhor essa água, tá? É o aquecimento dos dois que ajuda no merengue suíço ser um pouco mais estável. Deixa eu bater o merengue no recipiente de plástico, altera ele? E qual recipiente melhor, plástico ou inox? Cobre. O melhor recipiente para bater clara em neve é o cobre. Ele também vai soltar, né, ali... agora eu não sei exatamente o nome, mas é uns íons, uma coisa assim. Que com o batedor de metal, né, vai soltar e vai estabilizar melhor esse merengue. Mas a gente não tem, ou bate daí na mão, né? Tu tem um bol de cobre? Eu tenho uma panela. Fica a dica de presente então. Mas eu não vou bater na mão, eu bato na batedeira. Aí pode ser plástico e inox, nisso não tem nenhuma diferença, mas o melhor para bater é cobre, tá? E italiano. O italiano é o mais estável de todos. Por quê? Porque a gente tá cozinhando esse açúcar, né? Derramando ele sobre essas claras. Então ele consegue, pelo açúcar ser cozido, ele consegue segurar ainda mais a água das claras, né? Desse nosso merengue, tá? Então, por causa disso que é o menos estável, mais estável, tá? Aí, existe a questão da pasteurização, né? Vocês sabem que aqui no Brasil a gente não pode comercializar produtos como ovos crus, né? Então isso é um pouco perigoso por causa da questão da salmonela e tudo mais. A salmonela, ela morre com 65 graus, tá? Aí assim, não quer dizer que todo ovo vai ter salmonela, mas a gente também não consegue identificar o ovo que não tem salmonela ou que tem. Então, se a salmonela tá por fora, na casca, a gente consegue, lavando o ovo, já eliminar. Agora, se a galinha está doente e a salmonela vem já, né, da galinha, no caso, aí não tem o que fazer. O ovo vai ter a salmonela e aí vai estar contaminado. Se a gente não cozinhar, aí ele vai contaminar, né, a pessoa que consumir. Só que hoje em dia, assim, a não ser que você compre ovos, né, de um lugar que você não conhece, uma granja meio clandestina, é mais difícil a proliferação, né, por salmonela. Ainda existe, mas não a gente não vê mais tanto, não é tão fácil, né? As granjas que são bem conceituadas, que tem, né, uma fiscalização e tudo mais, dificilmente as galinhas têm. Mas o melhor é a gente consumir ovo de algum lugar, alguma granja, né, que a gente conheça, né, ou até ovo caipira, melhor ainda, porque a gente daí tem mais certeza de que o ovo não vai estar doente, né, então, e nem a galinha, mas a gente precisa prestar atenção nisso. Mas agora eu quero que vocês analisem aqui comigo, dá pra ver o que tá escrito em amarelo, né, que elas são que às vezes eu acho que o amarelo não dá pra ler muito bem. Ó, as temperaturas e tempos de pasteurização, tá? Para um ovo inteiro, a temperatura tem que atingir de 65 a 74 graus e deixar nessa temperatura por 3 minutos. Aí o ovo inteiro está pasteurizado. Pasteurizado quer dizer o quê? Livre de micro-organismos patogênicos, né, que fazem mal para a nossa saúde.
As claras precisam ficar de 55 a 60 graus por 3 minutos. E as gemas precisam ficar de 62 a 67 graus por 6 minutos, tá? Aí o ovo está totalmente pasteurizado, ok? Então a gente tem que cuidar quando a gente for trabalhar, né, com merengue francês, principalmente. A gente vai fazer hoje aqui, para demonstrar a técnica, o merengue suíço, né? E eu não vou chegar com ele a essa temperatura aqui, né, de 55 a 60. Ele vai chegar ali em 43, 45, porque é só quando ele já... Daqui a pouco enfoladinho, só pra bater print na tela. Tira daí os comentários. Se ele Já tirei, já. Aí, chegando só no momento de dissolver o açúcar... Faz então. Não, mas pode ficar do ladinho, né? Aí mesmo. Quando a gente faz o merengue suíço, que a receita pede, só dissolve o açúcar, né? Quando tu não sentir mais os grânulos, já tá pronto, pode usar. E tu não vai usar esse merengue, no caso que nem hoje, né, para suspiro, vai usar ele como cobertura de torta, ele não está pasteurizado. Se você só sentir os granulozinhos e o merengue tá morno, ele tá no máximo 43, 45 graus. Ele não tá pasteurizado. Eu deixo o meu merengue suíço sempre chegar até 72 graus, porque daí eu garanti essa temperatura de 55 a 60 por 3 minutos. Porque é difícil tu controlar por 3 minutos na mesma temperatura, porque o fogo vai aumentando, né, vai subindo. Mas conforme ele vai subindo, ele já vai estar pasteurizado mesmo assim. Então eu deixo ele chegar até 72, que eu sei que ele ficou pelo menos 3 minutos nessa temperatura aqui embaixo, tá? Então muito cuidado com receitas que não vão no fogo depois, que dizem que o merengue suíço, você só sentiu ali, tirou o açúcar, tá dissolvido e tá pronto. Não tá pasteurizado, não pode usar ele assim, tá? Então isso é bem sério. Eu sempre me preocupei muito com isso, porque eu vendo, né, também vendo bolos, faço bolo em buttercream, faço tortas, cubro, né, minhas tortas com merengue e tudo mais. Então, a gente tem que cuidar, ok? Não quer que, né, depois venha o cliente, pegou salmonela, que é uma coisa perigosa, né? Então, pessoal, aqui ficou claro? Alguma dúvida sobre a minha explicação? Senão nós vamos partir para o nosso suspiro. Vamos fazer, né, um merengue suíço. E aí, eu vou primeiro limpar esse meu bowl aqui, ó. Ele tá meio gorduroso, que eu tô sentindo. Eu vou passar limão. Limão ou um vinagre também ajuda a tirar a oleosidade. Nenhuma dúvida, então? Perguntando aqui, mas o forno não termina de fazer esse processo de pasteurização? Então, foi o que eu falei. Se vai no forno, que nem aqui, ó. Hoje eu não vou deixar o merengue suíço chegar até 72 graus. Não tem necessidade, porque ele vai no forno. Agora, se você vai usar esse merengue suíço para cobrir uma torta, por exemplo, né, que ele vai daqui direto da batedeira, né, direto para cima da torta, aí sim, aí você vai ter que deixar ele chegar até 72 graus, né, ou manter aqui entre 55 e 60 por 3 minutos, tá? Toda vez que vai no fogo não tem problema nenhum, tu pode usar qualquer um desses aqui, né, francês, suíço, italiano. Italiano, teoricamente, não vai, mas no fogo a gente dificilmente usa, né, a não ser que é pra tostar um pouquinho. Aí você não precisa cuidar com temperatura nenhuma se vai pro fogo. Agora, se é uma coisa que você vai usar, né, pra cobrir um bolo e tudo mais, aí sim, aí tem que cuidar com a temperatura pra pasteurizar. Ó, eu tenho claras aqui e açúcar. Normalmente, a medida que se usa é uma parte de claras para 2 partes de açúcar, no caso. Se eu uso 100 gramas de clara, eu vou usar 200 gramas de açúcar. Eu tenho uma panela com água
E esse daqui não, o bolzinho de cima não tá encostando, tá? E aqui eu vou mexer só até ele realmente derreter o açúcar. Daí já é o suficiente pra gente fazer, né, montar ele na batedeira, fazer o nosso suspiro, tá? Só porque depois, como eu falei, vou botar ele no fogo, aí ele vai ficar ali por 1h30, 2 horas secando, né, os suspiros. Esses suspiros eu gosto de fazer e ter eles guardados assim, né, num pote hermético, que não entra umidade. Vocês sabem, né, que açúcar puxa umidade, né, por isso que açúcar empedra. Só perguntando assim, em banho-maria, acho que aí o esquema. Banho-maria, ó, eu tenho água aqui, tá? Dá pra ver, Renanda? Sim, sim. Ixi, calor eu apertei, foi doido. Eu tenho água aqui e o bowl não tá encostando na água, ó, ele vai assim. Isso aqui se chama banho-maria. Ele impede que a temperatura se eleve muito, dificilmente vai passar de 100 graus. Perguntando se a água não está quente, não cozinha clara? Não, porque dificilmente ela vai passar de 100 graus aqui. E eu vou eu vou terminar de cozinhar ela, né, de deixar ela aqui nesse bolzinho quando o açúcar já tiver dissolvido. Isso vai chegar a uns 43, 45 graus, tá? E mesmo que eu fizer esse processo e chegar até 72 graus, não vai cozinhar. Porque a clara, ela tá dissolvida também, as proteínas da clara, que é o que cozinha realmente, que vira aquela coisinha branca que a gente conhece, ela tá dissolvida no açúcar. Então o açúcar ajuda a aumentar o ponto, né, em que a clara vai cozinhar. Açúcar, leite, qualquer coisa que a gente for misturar, né, em qualquer receita com clara, né, com ovos, eles vão diluir essas proteínas e vão ajudar a segurar uma temperatura maior. Ó, ainda eu sinto os grãozinhos. Por quanto tempo pode guardar o suspiro? Olha, até uns 90 dias. Esses meus ali, eles já têm mais ou menos uns 3 meses e eles ainda estão perfeitos. No merengue italiano, o tempo em que a calda de açúcar fica em contato com as claras é suficiente para pasteurizar? Não. Todo mundo diz, né, que o merengue italiano é cozido, né? Mas ele não chega nessa temperatura aqui, ó, de 55, 60. Ele perde calor quando você está derramando a calda. No ar, já perde, aquela calda já perde calor, mesmo que a calda vai até 118 graus, que é a média que a gente faz, né? No batedor ela perde calor, né? Então ela não fica pasteurizada. Pra mim, a única que fica pasteurizada é o merengue suíço, esse que eu tô fazendo aqui, quando eu chego com 72 graus nele, né, no termômetro. Onde eu posso ver a live de ontem? Não consegui ver na hora porque minha internet estava péssima. Já caiu fora, colega. E olha que caiu fora. Ficou ontem só, na verdade eu sempre deixo até de manhã, no dia seguinte, né? Mas ela daqui a uns dias volta no YouTube, tá? Daí eu coloco. Ainda tem uns grãozinhos, mas já tá dissolvendo mais. Ó, ele tá muito morninho. Não tem como só nesse momento que dissolveu pasteurizar, tá? Precisa de mais tempo. Se ele não vai no fogo, ele precisa de mais tempo. Já deu. Já deu. Tá aqui primeiro lavar minha mão.
batedeira. Ui, quase escorregou. Com qual merengue você faz o buttercream? Nesse caso, o Suíço. indicado é o suíço? Eu faço Sim, sempre com suíço. Por que o meu merengue suíço nunca fica firme? O que eu tô fazendo de errado? Ai, essa é uma pergunta difícil. Fazer umas Provavelmente consultorias, não mano. tá batendo, não sei se não tá batendo que chega ou não fica firme. Ele não é o mais firme de todos, né? O mais firme é, mas ele fica firme sim. Às vezes é a quantidade também de açúcar, sabe? Às vezes precisa um pouquinho mais de açúcar na receita. Não sei como é que é a tua receita, mas... Para buttercream, também precisa chegar a temperatura de 72 a 74? Sim, porque pensa comigo. O buttercream, ele não vai depois pro fogo, vai? A gente só mistura com a manteiga e pronto, e come. Então, ele precisa pasteurizar. Tudo que vai no fogo depois, teoricamente, não precisa. Mas o que não vai no fogo, aí precisa. Aí eu posso aqui bater em velocidade mais alta, tá? O francês, a gente começa a bater em velocidade mais baixa. Esse aqui, como o açúcar já está derretido, já fez uma pré-coagulação também da proteína, a gente pode aumentar um pouquinho. Eu vou mostrar os pontos agora para vocês. Ponto mole, né? Ponto mole, ponto médio e ponto de duro. Ponto mole, médio e duro. Deu uma instabilidade aqui na internet, o pessoal tá conseguindo ver ainda, tudo certo? Ó, esse é o ponto de... Não, ele ainda nem formou um biquinho. Mais um pouquinho para dar o bico mole. Ponto do mole. A internet tá... Travou, mas já voltou. Ó, esse é o ponto, o primeiro ponto, né? O ponto mole que a gente chama, ou de bico mole, não sei se tá certo o bico mole. Eu chamo de ponto, ponto mole. Ele nem forma nada, tá vendo? Ó, ele escorre bem, então ainda tá no primeiro estágio, né? Mas a gente vai continuar batendo e eu vou mostrar os outros pontos. Aqui, normalmente, ele não tem, assim, muita utilização. Normalmente, a gente usa mais em ponto, né, de bico médio ou... Qual a quantidade de claras de açúcar que tá usando? Normalmente, eu uso o dobro de açúcar para clara. Essa é uma proporção bem legal para merengue. 100 gramas de clara para 200 de açúcar, sempre o dobro. Mas dá para usar a mesma quantidade também. Por exemplo, 100 gramas de clara e 100 de açúcar, se não quiser. Ou alguma receita assim, tipo um merengue mais leve, né? Uma coisa mais... o merengue realmente fica um pouco mais leve. Aí dá pra usar a mesma quantidade, mas para suspiro eu uso o dobro. E eu gosto do merengue suíço para fazer o suspiro, porque ele dissolve bem o açúcar. Muitas vezes o merengue francês não dissolve tão bem e aí fica o suspiro com pedacinhos, né, de açúcar e tal. Então é por causa disso. Eu uso o francês. O italiano não dá pra fazer suspiro. Ele vira uma
uma pedra no forno, tá? Para o buttercream serve a proporção 1 para 2? Meu buttercream eu uso 200, 300 e 400, tá? Eu uso 200 de clara, 300 de açúcar e 400 de manteiga. Essa é a proporção que eu gosto no meu buttercream. Esse suspiro é aquele que fica com um creminho dentro ou é aquele sequinho? Não, o creme dentro vai depender de quanto tempo tu vai deixar no forno, né? Vai deixar menos tempo, ele vai ficar molinho dentro. Se vai deixar mais tempo, ele vai secar, mas aí depende da quantidade de tempo no forno e você que escolhe. Ó, ponto médio, tá vendo? Que ele forma um gancho. Esse aqui é o segundo ponto. Agora vamos bater um pouquinho mais, assim a gente consegue ponto firme. Acho que o pessoal tá criando receita de pavlova. Para fazer pavlova, pode usar merengue suíço ou tem que ser o francês? Tanto faz. Na minha receita de pavlova eu uso o francês, por exemplo. Eu misturo um pouco, se eu não me engano, vai açúcar também, não só açúcar refinado, vai açúcar palpável, né? Ou o confeiteiro, nesse caso também. Então eu estou bem melhor. Os merengues também são muito sutis, também são feitos com o açúcar confeiteiro ou impalpável, né? No método do merengue francês. Daí pra fazer sutil também dá. Eu gosto dessa receita. Qual merengue você utiliza para os macarrons? Aí eu gosto do italiano. Já testei com o suíço, não deu muito certo pra mim. Já testei com o francês, deu certo, mas ele ficou muito delicadinho, sabe? Eu achei que ele quebrava muito fácil. E o italiano eu gosto, apesar de ser um mais complicado de fazer, porque a calda cristaliza muito fácil, né? Pra mim dá um resultado, né? Um macarrão mais resistente. Sobre o merengue italiano, o que vai fazer com que a salmonela seja eliminada é a calda de açúcar incorporada nas claras durante o processo de merengue? Não tem como. A única coisa que vai fazer a salmonela ser eliminada no merengue italiano é de alguma forma limpar o forno, né? Ou não tem como pasteurizar isso aqui. Assim, né? Dos modos que a gente conhece, né? Agora a indústria tem os seus métodos, né? Usar, por exemplo, uma clara pasteurizada já, né? Seria uma solução nesse caso. Mas o jeito que a gente faz com calda de açúcar, não se pasteuriza. Sugestões de lives, já, pedindo live de macarrão. Não. Macarrão é muito conteúdo, não tem como, é muito. E ele é conteúdo de curso, né? Vai estar no curso. Que a gente vai abrir segunda-feira. Eu explico tudinho, desde o início até o final, o que já deu certo, o que deu errado pra mim fazer macarrão. Tudo. Para fazer açúcar impalpável, usa a mesma quantidade de açúcar em pó e de amido? Pode usar... Como que é? Para fazer açúcar impalpável, usa a mesma quantidade de açúcar em pó e de amido? Não. Em média, para 1 kg para fazer açúcar impalpável com açúcar de confeiteiro, é isso? Com açúcar em pó, tá? isso. Quer transformar um açúcar de confeiteiro num açúcar impalpável. Isso mesmo. Aí você tem que adicionar em 1 kg 4% de amido, no caso 40 gramas. Em 1 kg você adiciona 40 gramas de amido de milho que você vai ter um açúcar impalpável, tá? Vamos ver.
Ó, ele já tá mais firme. Eu vou bater só mais um pouquinho. Ele não precisa estar super em ponto firme pro nosso suspiro. Pode saborizar o suspiro em qual momento? Pode saborizar agora, né? Quando ele tá pronto, aí você adiciona. Se quiser raspa, baunilha, só não muito líquido, tem que ser pouquinho. Alguma instrução sobre a velocidade da batedeira? Então, toda vez que a gente vai fazer um merengue francês, como eu falei aqui, ó, bater muito ou muito rápido, aí ele se rompe mais fácil, ele também não cria tanto volume. Então, no merengue francês, sempre iniciar devagarzinho, né, numa velocidade média, e adicionar o açúcar em 3 partes, para ajudar ele a criar volume. Porque quando a gente taca o açúcar tudo de uma vez, aí aquele volume que a clara poderia criar ou está criando, o peso do açúcar ainda vai embora, né? Então, por isso a gente bate velocidade média, para as claras não se quebrarem tão fácil. Depois a gente pode aumentar um pouquinho a velocidade. Nesse caso aqui pode ser alta já no suíço, né? Porque a gente já né, dissolveu o açúcar, ele já está misturado com as claras, então ela pode ser em velocidade mais alta, não tem problema. E no do italiano também, de média a alta. Não deu para ouvir antes a proporção a proporção para fazer o buttercream. Eu uso 200, 300, 400. 200 de clara, 300 de açúcar, 400 de manteiga. Essa é a minha proporção. Ó, ele já tá mais firme, ainda forma um ganchinho, mas já tá bem mais firme. Então esse é o ponto que eu já consigo fazer o meu suspiro, ó. Tem uma pontinha a mais. Já consigo fazer ele legal, ó. Ele já fica mais em pezinho, tá? Então eu vou, nesse ponto aqui, já posso parar de bater. Vamos lá. O corante em pó pode rachar os suspiros? Olha, eu vou te dizer que eu não fiz o teste com corante em pó ainda não. Eu só usei corante... Esse aqui, ó. Em gel, né? Não sei, então te dizer isso daí não. Para o buttercream, o merengue tem que... Eu gosto de fazer suspiro mais branquinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui um jeito de pintar, né, as laterais. Mas eu gosto de fazer o suspiro branquinho sempre. Certo. E para o buttercream, o merengue tem que estar em qual ponto? Pico firme? Sim. Ponto firme. Nos merengues suíço e italiano, tem perigo de bater demais e passar do ponto, esse caso desnaturar? Menos chances. Porque com a clara ali cozida, né, ela já tá, já deixou a clara e o açúcar, né, cozido, ele já deixou mais estabilizada essa mistura, tá? Quando a gente aplica o calor, a gente consegue estabilizar mais ainda as proteínas, então é mais difícil. Mas se tu bater aqui eternamente, pode acontecer sim, mas é bem, bem raro. Comigo nunca aconteceu. Com o merengue francês, muitas vezes. Mas com o italiano e com o suíço, não. Mas assim, quanto mais a gente vai batendo, menorzinhas as bolinhas vão ficando, sabe? Menorzinhas vão ficando. E dependendo do que você quer, por exemplo, pro macarrão, bater por muito tempo, isso não é legal. Porque daí, depois o macarrão vai criar um vácuo, sabe? Na casquinha. Se bater o merengue italiano demais. Agora eu já tô falando coisa de curso, não vou falar. Ó, um saquinho de confeitar. Eu vou mostrar pra vocês como eu pinto as laterais, porque eu gosto dos meus suspiros sempre branquinho. Eu não gosto assim de colorido, porque daí o branquinho eu posso usar em qualquer decoração que vai combinar, tá? Então eu viro ele do contrário, ó. Eu deveria ter um pincelzinho aqui, mas eu não tenho. Então, esqueci de pegar o pincel lá na doceria. Eu vou fazer tiras com o corante, tá? Daí quando a gente... Tiras com a cor, né? Quando a gente colocar o merengue, daí ele vai pegar essa corzinha, ó. Da tira, tá vendo? Faço bem até aqui, ó. Por isso que é bom um pincel, porque daí a gente consegue espalhar melhor. Mas sabe como é que é, né? Esqueci. Ó, eu tô usando laranja aqui. Isso aqui eu vi uma vez uma dica, né? De fazer assim e gostei bastante. Vou usar o rosa também. Esse aqui é o laranja normal. Esse aqui é rosa intenso.
Tá escorrendo já, ó. Por isso é bom o pincelzinho. E agora vamos virar. Isso é pra não dar lambuzeira. Tem algo que posso fazer para não rachar no forno? Sim, deixar por mais tempo em temperatura bem baixa. Eu vou deixar aqui em 100 graus, tá? Para não rachar, ele precisa ficar por bastante tempo numa temperatura mais baixa. Qual dos 3 merengues você recomenda utilizar na torta de limão? Suíço. Sempre quando eu cubro torta, eu uso suíço, porque daí eu gosto de pasteurizar, né? Vou lá só lavar minha mão, porque agora ficou toda laranja. Ó, coloquei daí o bico perlé grande, tá? Eu não sei bem certo a numeração, mas ele tem 1 centímetro de diâmetro, tá? E agora vamos colocar o nosso merengue aqui. Vou virar de novo, ó, dentro do copo pra conseguir preencher melhor com o merengue. É uma coisa linda, né? Merengue. Meu Deus, eu adoro. Isso é top. Essa textura, né? Não sei o que é, por que a gente gosta tanto de merengue. Eu gosto. Não sei se você é que nem eu, mas... Posso fazer no forno mini turbo? Qual a temperatura? Aí eu não sei qual que é esse forno mini turbo que tu tá falando. Me diz se tem ventoinha, se tem menos... O que é? Qual que é a característica dele? Vou fazer só um pouco. Qual é a característica do forno mini turbo? Na hora de secar o suspiro no forno elétrico, só a parte de baixo ou de cima também? Eu uso a parte de baixo e de cima, mas eu não deixo tão perto do grill. Que nem ali, ó. No meu, eu tirei a gradezinha e coloquei pra baixo. Tá? Então, pra ele justamente, né, não ter o risco de rachar, né? De ficar muito quente ali e rachar. Agora eu vou dar uma apertadinha, ó. Pra cor pegar bem. Pra cor encostar, né? Vou virar. Vou apertar. E aí eu tenho aqui uma forma com papel manteiga. Eu gosto de virar até a forma, ó, pra ter uma superfície mais lisa. Porque o papel manteiga do outro lado às vezes começa a ficar meio... O pessoal só comentando aqui que o meu forno, a temperatura mínima é 160 graus. Eu deixo um pouco aberto para fazer suspiros. Isso aí, ó. Se o forno chega... Tem fornos que aumentam, tem muito alta temperatura já no início, né? Eles não tem temperatura mais baixa que isso. Aí deixa um pouco entreaberto, né? Que daí você consegue secar eles legal. E aí aqui a gente vai pingando, né, no tamanho conforme quer. Olha que lindo esse efeito do mesclado do corante. Para fazer os merengues, tem diferença usar claras envelhecida ou só para os macarrons? Olha, mesmo pro macarrão, eu uso clara normal. Porque pra mim, eu já fiz e não fez muita diferença não. Então, tu pode testar e ver, né, se vai fazer diferença pra ti. Pra mim, pra fazer os macarrons, eu uso clara recém-tirada do ovo, não da galinha.
Provavelmente da galinha, se fosse, né? Podia ser, né? Ia ser bom. Quem sabe um dia, né, amor? A gente tem umas galinhas em casa. Com certeza. No apartamento Horta não ia própria. rolar. Mais difícil ainda, um jeito mais complicado. Ó, e daí a gente pode, né, aumentar ele, ó, o biquinho em cima, continuando apertando e puxando, né? Vou deixar mais gordinho embaixo, aperta mais embaixo e daí puxa, ó. Com um bico dá pra fazer vários formatos, ó. E ele fica uma cor mesclada bem legal. E daí não precisa, né, pintar o merengue inteiro. Tem espaço pro outro bico. Eu tenho um biquinho pitanga também que eu queria mostrar. Vamos ver. Vou tirar esse aqui. Tem esse aqui, ó, que eu gosto bastante do efeito dele também, ó, 195 pitanga. O pessoal gostou bastante da ideia do corante, hein? Também dá um efeito show, né? Um efeito diferente, né? Aí pode misturar a cor que... Forno mini turbo da Progás com a turbina. Achei aquele que tu tem lá, talvez. É, eu tenho um turbo. Aquele mais industrial, eu tenho assim, um turbo industrial da Progás. É um grande. E eu laço ele normalmente. Mas daí lá, no caso, eu diminuo a temperatura. Porque esses fornos, eles normalmente têm uma temperatura a 100 graus, por exemplo, equivale a 140 do forno tradicional. Então eu diminuo sempre um pouquinho, em média 40, o meu Progás, eu diminuo em média 40 graus, sempre. Se eu quero um forno que seja médio a 180, eu coloco ele em 140, porque eu sei que, né, naquele forno a temperatura média fica no 140. Se eu quero ele a 100 graus, eu ponho ele em 60 daí, né? Paty, qual o nome do seu amor? E agora, é eu ou Cacau? Eu... Esse que tá atrás da câmera é o Renan, o meu marido. E a Cacau é a minha cachorrinha. Também tá aprontando aí. Tá participando aí. Ó, eu gosto muito do efeito desse bico aqui, ó, pra suspiro. Eu acho que fica tão bonito. Ó. 195. Ele dá uma expandida um pouquinho no forno, tá? Ele não cresce, mas ele dá uma expandida porque as claras, com o calor, lembra, né? Ela também continua a expandir, né? E ter esse poder, né, de expansão, de volume que a clara tem. Então, não pode botar muito grudadinho um no outro, tá? Eu acho que assim já tá bom. O resto eu vou fazer em outra forma. E aí eu vou levar ele, como eu falei, esses aqui, eles vão ficar em média de 1h30 a 2 horas em forno 100 graus, tá? A 100 graus. Não vai dar pra mostrar hoje, né, pra vocês. Mas amanhã, então, eu vou ver vocês na live de novo, né? Eu sei que vocês vão estar aqui. E aí eu vou mostrar o resultado do suspiro pra vocês. Hoje eu vou mostrar um que eu já tenho aqui, né? Ó, pode usar o sprinkle também, né? Nessa hora, antes de assar, pode colocar, ó, por cima e assar junto. O merengue suíço dura quanto tempo antes de usar? Dá pra fazer com antecedência? O merengue qual? Suíço. Dá pra fazer assim. Sempre é bom a gente usar na hora, mas ele tem um pouquinho mais de estabilidade. Eu não sei te dizer quantas horas que ele vai aguentar fora, mas ele tem mais estabilidade pra aguentar um tempo, sim, do que o francês, por exemplo. O francês tem que já usar na hora porque ele começa a soltar já água, tá? O pessoal que chegou depois mas perguntando. Ele pode deixar tanto que... É que assim, ó, o interessante é
não movimentar muito ele depois, que nem deixar parado e depois pegar, né, mexer de novo, aí sim você vai estar tirando o ar dele, né? Agora, parado em cima de uma torta, aí ele tem a duração, né, uma boa validade. Mas o que eu digo assim é parado e depois ficar mexendo nele. Pessoal, Tá, chegou um daí pouco é ruim. depois aí, só perguntando se fica gravado. Vai acho ficar que não até tira. hoje à noite. Eu tô deixando também até no outro dia de manhã, normalmente. Quando eu acabo bem esquecendo. cedinho, quando eu acabo esquecendo. Mas depois vai pro YouTube daqui a um tempo, tá? Mas vai demorar um pouquinho. Ó, agora eu vou levar lá pra ele secar, porque ele não assa, ele seca, né? Ele vai perdendo a umidade e vai secando e vai firmando, né? Com açúcar e tudo mais. E como eu falei, ali eu vou deixar ele por 1 hora, 2, e sabe o que eu faço ainda? A manteiga toda cheia de corante. Sabe o que eu faço ainda quando ele terminou ali, que eu vejo que ele tá sequinho? Eu pego embaixo e ele não pode, quando eu quero ele bem seco, né? Aí eu aperto embaixo dele, ele não pode já rachar e ficar com o interior mole, porque daí ele não tá bem seco, né? Eu pego ele embaixo e ele tá totalmente seco. Aí eu ainda deixo com a porta do forno entreaberta, ele desligado, né? Quando ele já terminou, eu ainda deixo, sabe? Mais um restinho do tempo até o forno esfriar, eu deixo ele ali, mas com a porta aberta, porque senão vai segurar a umidade, né, do vapor e vai umedecer. O pessoal pediu pra postar uma foto no stories depois como ficou. Qual a medida do cremor de tártaro e baunilha? Pitadinha, uma pitadinha e umas gotinhas. Vai colocar a receita pitada depois também, né? de cremor de tártaro e umas gotinhas de limão, não é? Não tem assim uma medida muito, é só um pouquinho ele já resolve, tá? Vai passar ali a receita depois também, A né? receita vai ficar hoje à noite no IGTV. Tá. E amanhã vai a receita inteirinha com o método de preparo pro Telegram. E quanto Tá usar tudo clara bonitinho. pasteurizada, acho. Se tem uma dica pra gente se usar. Olha, eu nunca usei clara pasteurizada, tá? Mas eu sei que funciona também pra bater merengue. Então, se você precisa muito usar o merengue francês cru ou italiano, aí eu indico usar a pasteurizada já. Vem em caixinha normalmente, né? Ó, tá vendo que ele tá bem sequinho. Esse daqui eu já tenho há uns 3 meses, ó. Bem sequinho embaixo, ó. É porque eu deixei o tempo suficiente, tá? E eu uso, ó, eu ponho em potinhos herméticos, assim. Olha que bonitinho o efeito daquele. Ó, esse aqui, por exemplo, eu deixei mais tempo, ele já racha um pouquinho. Eu não acho que fica feio, né? Tem um pouquinho de rachado, né? Pra mim não tem problema. Quebra um, por favor, para Mas- ver por dentro. Vou Morde. quebrar. Ele fica bem... Ele fica que nem suspiro industrializado, ó. Bem sequinho e tal. Claro que depois ele vai pegando um pouquinho de umidade, mas daí, nesse tá num pote hermético, bem guardado, ó, ele fica... Tá vendo, ó? Deixa eu ver os comentários Fica aqui. sequinho. Traz bem próximo. Ele não fica com um vácuo, ele fica todo preenchido, né? Não é que nem... Qual a validade? Até 90 dias em pote hermético fechado assim, ó, fora da geladeira, claro, né? Ele segura bem, tá? É açúcar, né? Foi seco, com as claras e tudo mais, mas ele tem uma boa durabilidade sim, não é perecível depois que ele foi bem sequinho no forno, né? Não entendi. Vai falar da minissérie um pouquinho, se o pessoal tá acompanhando? né? Vou falar só. Pessoal, amanhã então, agora a nossa live, né, já tá chegando ao fim. E amanhã a gente vai ter, como eu falei de novo, né, aula da minissérie de patisserie 8 da manhã, vai pro seu e-mail, né, se você se cadastrou. Se não, dá pra clicar lá no link da minha bio pra participar. A gente vai finalizar a nossa Charlotte na minissérie. E à noite, 19 horas, vamos ter live de novo, tá? Amanhã eu vou falar sobre merengues e... Não, merengues não. Merengues foi hoje. Amanhã eu vou falar sobre cremes. E a gente vai fazer um zabaione, ou zabaion, ou É isso aí. zabaione, em inglês, zabaglione, em italiano também. Tudo a mesma coisa, mas com pronúncia diferente, tá?
Então, eu espero vocês amanhã. De manhã não é ao vivo, é gravado, né? Às 8 da manhã na Ministério de Patisserie. E 19 horas da noite ao vivo daí com cremes. Beleza. Tá bom? Pode guardar na geladeira ainda? São umas perguntinhas. Não, porque ele vai pegar a umidade. Não tem necessidade. Ou embalagem hermeticamente fechada, acho que esse é o melhor, né? Isso daí, é uma embalagem, né? E assim ele pode ficar um pouquinho parado, né? Não tem problema. Mas é bom já fazer na hora, né? Pra ele não desinflar, não perder o arzinho. Ok? É isso então? Vejo vocês amanhã. Tchau.